Sejam todos muito bem-vindos à Central das Escrituras. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. E algo que me chamou a atenção essa semana, eu fui ver o número de inscritos na Central. E há alguns meses estava 19 mil, se não me falha a memória, e hoje nós estamos com mais de 22. Né? E isso é graças ao que vocês estão fazendo, ou seja, se inscrevendo no canal, ativando as notificações, mesmo deixando o like e os comentários também são importantes, porque todas essas ações que são simples sinalizam o YouTube que a Central das Escrituras é um canal relevante para as pessoas, tornam a Central mais visível para o maior número de pessoas. E essa é uma forma que nós temos de compartilhar o Evangelho. Né? E obrigado por fazerem isso. E no nosso caso aqui, do nosso grupo, obrigado pelos comentários. Sempre eu aprendo muito com o que vocês escrevem e também sou incentivado quando vocês parabenizam ou dão sugestões. Eu fico muito feliz com isso. Como eu disse, o professor gosta de ter essa interatividade com as outras pessoas. Por favor, continuem fazendo os seus comentários, que ajudam muito. E hoje o tema é Quem te disse que estavas nu? Né? Nós vamos relembrar alguns ensinamentos do Evangelho, talvez aprender uma ou outra coisa, e usar bastante as Escrituras. Então, por favor, já peguem basicamente o livro de Moisés, que é o que nós mais vamos usar hoje. Ok? Então vamos lá. Quando o Senhor criou Adão e Eva, existe o relato em Moisés 2, ele faz uma declaração que é essencial para nós compreendermos a existência humana na Terra. Ele diz o seguinte no versículo 27. E eu, Deus, criei o homem à minha própria imagem, a imagem de meu unigênito o criei. Homem e mulher os criei. E mais recentemente, em 1995, a primeira presidência e o Conselho dos 12 emitiu uma proclamação ao mundo, que é a família, proclamação ao mundo, na qual ela deixa bem clara: todos os seres humanos, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. Por que isso é importante, irmãos? Porque o nosso corpo, ele é sagrado. De todos os seres humanos, ele é sagrado. Ele não é uma prisão, ele não é algum mal que nós temos que nos libertar para que o espírito possa brilhar, mas ele é uma parte essencial no plano de salvação do Pai Celestial. Né? Ele é uma das maiores dádivas que nós poderíamos receber. Né? Tanto é que a plenitude da alegria só pode ser recebida quando o corpo e o espírito estão eternamente unidos. E essa é uma mensagem bem clara do Evangelho. E falando sobre a criação de Adão e Eva, no finalzinho de Moisés 3, quase como uma nota de rodapé, tem esse comentário do Senhor. E estavam ambos nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Existem dois motivos por que eles não se envergonhavam. O primeiro é porque eles viviam em um estado de inocência, como uma criança. Porém, esse é o primeiro motivo, nós vamos ver o segundo mais tarde. Porém, após eles partilharem do fruto do conhecimento do bem e do mal, as coisas mudaram. Né? E em Moisés 4:13 diz o seguinte: e os olhos de ambos foram abertos, e eles perceberam que estavam nus, e costuraram folhas de figueira e fizeram aventais para si. O significado da figueira e do avental nós já comentamos em outro vídeo, apenas no início. A inocência do Éden foi perdida. Né? Não só a inocência do Éden foi perdida, mas o próprio corpo de Adão e Eva sofreu uma modificação muito grande. Né? E eles passaram a ser mortais, como nós hoje em dia éramos
somos mortais. Eles não desfrutavam mais daquele estado que eles tinham no Jardim do Éden. E isso foi uma mudança muito drástica para eles. Tanto é que no versículo 14, 15 e 16, o Senhor diz o seguinte: ouviram a voz do Senhor Deus quando estavam andando no jardim, na viração do dia, e Adão e sua mulher foram esconder-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E eu, o Senhor Deus, chamei Adão e disse-lhe: aonde vais? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Irmãos, tem alguma coisa estranha nesse versículo, nesse último versículo. Porque imagina que você está num lugar público e de repente a sua calça cai, ou o seu vestido cai. Qual é o sentimento que você vai ter? Geralmente é o de vergonha, embaraço, constrangimento, ou senso de ridículo, alguma coisa assim, mas não de medo. Por que o Senhor colocou aqui porque Adão aqui está falando e tive medo? Quando uma coisa parece fora de contexto nas Escrituras, é um sinal que ali tem uma mensagem que o Senhor quer que a gente pare e medite e pondere a respeito. E essa é uma delas. Algo interessante nas Escrituras é o seguinte: todas as vezes que um ser celestial aparece a um mortal, a uma pessoa justa, a uma pessoa santa, eu não estou falando de pecadores, eu estou falando de pessoas que cumprem os mandamentos, okay, que honram os seus convênios. Uma das primeiras coisas que o anjo fala é: não temas. Né? Então, isso é interessante, porque quando o anjo Gabriel apareceu a Zacarias, a primeira coisa que ele disse foi: não temas. Quando Joseph viu Moroni, ele disse: no começo tive medo, mas o medo logo passou. Né? Então, nós contemplarmos um ser divino geralmente nos causa medo. E um exemplo bem típico disso é o que aconteceu com o irmão de Jared, do livro de Mórmon. E está em Éter 3:6, e diz o seguinte: e aconteceu que após ter o irmão de Jared dito essas palavras, eis que o Senhor estendeu a mão e tocou as pedras, uma a uma, com o dedo. E o véu foi tirado dos olhos do irmão de Jared, e ele viu o dedo do Senhor. E era como o dedo de um homem, a semelhança de carne e sangue. E o irmão de Jared caiu perante o Senhor, porque ficou tomado de medo. Então o irmão de Jared, irmãos, ele já havia conversado com o Senhor inúmeras vezes, e por horas. Numa das vezes que ele conversou com o Senhor, durou 3 horas. E ele estava conversando com o Senhor através de um véu, no caso era um véu de nuvens, né? E ele falava, o Senhor respondia, ele falava, o Senhor respondia, e mesmo assim, o que aconteceu com ele? Na hora que ele viu o dedo do Salvador com a sua glória, ele teve medo, ele foi tomado de medo. E Moisés nos dá a explicação porque esse medo quase instintivo que nós temos quando contemplamos algo divino. E ele diz o seguinte: mas agora meus próprios olhos contemplaram Deus, não porém meus olhos naturais, mas sim meus olhos espirituais. Porque meus olhos naturais não poderiam ter contemplado, pois eu teria fenecido e morrido em sua presença. Mas sua glória estava sobre mim, e eu contemplei sua face, pois fui transfigurado diante dele. Irmãos, é como nós vemos um raio caindo do céu próximo a gente. Ninguém aqui já foi atingido por um raio,
mas nós sabemos que o raio é tão poderoso, é tão luminoso, tem tanta eletricidade que pode nos matar, né? Da mesma forma, quando nós vemos um ser celestial, o sentimento é de medo, porque nós não estamos acostumados com tanta glória, com tanta luz, né? Isso não ocorre sempre, ok? Tem muitos relatos, tem alguns relatos nas escrituras que as pessoas não são demonstradas a não temer. Então essa é a segunda razão que Adão e Eva temeram, porque eles escutaram a voz do Senhor e eles lembraram da glória que emanava do Pai e do Filho. E eles pensaram, olha, se o fruto não nos matou instantaneamente, a glória dele irá nos matar. Mas o Senhor estendeu a glória a Adão e a Eva e a todos os seus profetas quando ele aparece e as pessoas conseguem permanecer em sua presença. Porque no jardim do Éden, né, mesmo não sendo seres celestiais, Adão e Eva compartilhavam da glória do Salvador, do Senhor e do Pai Celestial também, claro, né? E eles podiam ficar em sua presença. Mas continuando ainda em Moisés 4, e essa é uma parte muito interessante e muito importante para nós, no versículo 17 e 18 diz o seguinte: E eu, o Senhor Deus, perguntei a Adão, depois de Adão ter respondido, olha, eu me escondi porque estava nu. Quem te disse que estavas nu? Essa é uma pergunta interessante, irmãos. O Senhor poderia ter perguntado, como sabes que estás nu? Mas ele perguntou, quem te disse que estava nu? E daí ele continua, comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses, pois se o fizesses, certamente morreria. E a resposta de Adão tem causado alguma confusão, né? E eu tenho que confessar que por muito tempo eu interpretei de uma forma diferente, e eu vou explicar para vocês. E o homem disse, a mulher que me deste e ordenaste que permanecesse comigo, deu-me do fruto da árvore e eu comi. A impressão que Adão está falando assim, a mulher que tu me deste e ordenaste que ficasse comigo, deu-me do fruto e eu comi. Eu não sou responsável completamente pela queda, não. Né? Foi a mulher que me deu do fruto. Aliás, quem me deu a mulher foi o Senhor, com todo o respeito. Eu não pedi mulher, o Senhor que me deu. E o Senhor vira para Eva e fala que fizeste, e ela, a serpente me enganou, e eu comi. Dá a impressão que ela também passa parte da culpa, ou compartilha parte da culpa com a serpente. Eu tive muitos anos essa mesma interpretação de um culpar o outro, e eu achava que esse era um dos efeitos da queda, de nós não assumirmos completamente a responsabilidade e passarmos pelo outro. Essa semana nós aprendemos no Vem e Segue-me, quando o Salvador falou, um de vós irá me trair. E eles perguntaram, serei eu, Senhor? Eles não apontaram o dedo um para o outro, seria Pedro, porque Pedro tem um gênio terrível, seria João ou Tiago, porque são os filhos do trovão, né? Eles se olharam e falaram, serei eu, Senhor, né? E Adão e Eva, nós temos uma impressão, e é uma impressão legítima, de que eles estavam passando a culpa um para o outro. Leitura mais atenta desse versículo, irmãos, e o restante do Evangelho é muito mais bonito. O Senhor falou, a mulher, Senhor, que tu me deste, a minha companheira, a minha amiga, e que tu ordenaste que ficasse comigo, ou seja, a mulher que foi selada a mim e eu a ela, né? Ela deu-me do fruto e eu não queria me separar dela. Então, eu, de espontânea vontade, vendo o que tinha acontecido, também partilhei do fruto. Nossa, essa é uma história de amor e de amor romântico, né?
Adão não respondeu, olha, eu comi do fruto para que os homens existam. E os homens existirão para que eles tenham alegria em seu Salvador, em nosso Salvador Jesus Cristo, que através de sua expiação nós poderemos voltar à sua presença, né, e usufruirmos de toda a alegria que é voltar a viver contigo. Adão não respondeu isso, mesmo porque ele não sabia ainda nada disso. Só depois da queda é que o Evangelho foi pregado a Adão. E algo interessante e muito triste, geralmente as pessoas fora da igreja falam que o Deus do Velho Testamento é um Deus da justiça, é um Deus mal-humorado, e o Deus do Novo Testamento é um Deus da misericórdia e da bondade e bonzinho. E nós vemos no próximo versículo que não é nada disso. Em Moisés 4:27, de novo, quase como uma nota de rodapé, está escrito: E eu, o Senhor Deus, fiz túnicas de peles para Adão e também sua mulher, e vesti-os. Irmãos, se pararmos e analisarmos o carinho que o Pai Celestial e Jesus Cristo tiveram com Adão e Eva, eles viram que eles iam enfrentar neste mundo, né? E eu falei, olha, o avental de folha de figueira não vai ser suficiente. Deixa eu fazer túnica de peles para vocês, né? Vocês vão necessitar delas. Quem conhece, por exemplo, a caatinga, vê que o sertanejo ele usa uma roupa de couro dura. Quando eu vou para o sítio e eu tenho que entrar na mata, eu uso uma proteção de perna feita de couro para picada de cobra. É interessante que é para picada de cobra. Então, o próprio Salvador fez essas túnicas para cobri-los. Isso já mostra, logo nos primeiros capítulos de Gênesis, quão amoroso é o nosso Salvador e o nosso Pai Celestial. E o mais interessante é que quando você se veste, você se cobre. Ou quando você veste alguém, você cobre alguém. Cobrir, irmãos, em hebraico, é a mesma palavra para expiar. Expiação significa cobrir algo. Tanto é que o dia mais sagrado no calendário judaico, na época de Moisés, era o Yom Kippur, que é o dia da expiação, que era o único dia que o sumo sacerdote poderia entrar no Santos dos Santos, ou na sala celestial, e colocar sangue na tampa da Arca da Aliança. E a tampa da Arca da Aliança, que tinha os dois anjos, né, ela tinha um nome, ela chamava-se Caporeth, ou Caporet, depende da sua pronúncia, que significa assento ou trono de misericórdia. Então, a expiação é você ser coberto por Jesus Cristo, é você ser revestido por Jesus Cristo, né? Nós não sabemos exatamente qual animal foi usado. Tenha sido um cordeiro, porque o Salvador é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas um dos animais que era usado nos sacrifícios e principalmente no Yom Kippur é uma novilha vermelha. Ela tem um castanho bem avermelhado, simbolizando o sangue expiatório de Jesus Cristo. E Paulo diz em Gálatas 3:7 sobre esse revestir-se de Cristo. Ele disse o seguinte: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então nós começamos a nos revestir de Cristo logo no batismo e o dom do Espírito Santo. E à medida em que vamos progredindo no caminho do convênio, né, nós vamos sendo cada vez mais revestidos pelo Salvador. Até que, como Adão e Eva, nós recebamos, né, uma túnica de pele, agora falando simbolicamente,
né, que é a plenitude de sua expiação. E a nudez é interessante, a nudez depois da queda, porque Adão e Eva, como eu disse, tiveram uma transformação não apenas da inocência, mas também da glória que ele possuía. E cobrir significa estender a expiação a nós. Então, com isso em mente, irmãos, vamos ler Mormon 9:5. Aqui Moroni alude ao fato, à nudez, como uma situação despida de glória ou despida da expiação de Jesus Cristo. Ele diz o seguinte: pois eis que quando fordes levados a ver vossa nudez perante Deus, e também a glória de Deus e a santidade de Jesus Cristo, uma chama de fogo inextinguível acender-se-á em vós. Então, irmãos, o Senhor, durante a vida inteira de todas as pessoas aqui na Terra, quer seja através da luz de Cristo, quer posteriormente seja através do dom do Espírito Santo ou da investidura no templo, Ele quer trazer as pessoas para si, para junto de si. Algumas dessa vida, outras na vida futura, mas Ele quer que todos venham para o seu abraço. Ele quer nos cobrir com o seu abraço, né, com as asas de sua salvação. E nós podemos recusar. E daí nós chegaremos lá sem nada em nossos corpos, sem nenhum efício condicional da expiação em nossa vida. E nós vamos ver a nossa nudez, nós sentiremos vergonha e sentiremos medo diante de nosso Pai Celestial. Mas eu não gostaria de terminar uma nota tão baixa. Mas os justos vão estar cobertos não apenas com as túnicas dadas a Adão e Eva, mas com o manto da retidão. Vão estar vestidos com suas belas roupagens, que é o sacerdócio. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Tenham todos uma excelente semana e nos vemos quinta-feira que vem. Um grande abraço e até lá!